bem! Querida, obrigada. Gostaram? É uma dobradinha e eu gosto também dessa coisa de ter as mulheres, entendeu? Porque assim... Olá, bem-vindos a mais uma sessão de Roda de Café. Como acho que alguns já sabem, para quem não sabe, Roda de Café é uma série de videocasts onde a gente convida pessoas especiais e pessoas proeminentes de determinadas áreas e verticais para a gente falar sobre inovação dentro do setor. Hoje é um prazer ter aqui na pauta de Agritech, vamos falar sobre o setor de agro no Brasil com duas incríveis mulheres, Isabela e Aline. Uma que vai trazer a perspectiva do capital, do investidor, e a outra que vai trazer a perspectiva da fundadora, da startup. Então, começando essa incrível sessão no mercado masculino, eu queria muito que primeiro a Isabela contasse um pouquinho da história dela, quem é a Isabela, o que te levou para o setor de agro, Conta um pouco para a gente, Isa. Claro. Primeiro, obrigada pelo convite, Cris, participar com vocês. Bom, a minha jornada começou lá atrás, quando eu me graduei em zootecnia. No meio do meu caminho, fui fazendo algumas visitas em fazenda, consultorias, passei por hub de inovação, até cair no mundo das startups, que é o mundo das inovações. Até eu descobri um outro mundo depois disso, que é o mundo do investimento nesse tipo de negócio. Então, foi uma descoberta muito sensacional saber dos tipos diferentes de financiamento que tem para startups, que são vários. Uma lista enorme de tipos, desde Venture Capital, que é a minha área, onde eu trabalho hoje, até financiamento de crowdfunding, investimento de grupo. O Brasil é um polo de oportunidades. E você caiu nesse mercado. E eu caí, assim, num mundo que me encantou muito. Então, eu fui estudar um pouquinho, acabei entrando dentro da BVC hoje, que é a B Venture Capital. É um fundo privado de investimento do Japão, então o dinheiro vem do Japão, mas o fundo é focado em investimentos no Brasil e na América Latina. Abri minha associação, que é a Associação AgroLibra, Associação Unifom Brasileira do Agronegócio. Então, até desenvolvimento de provas de conceito, testar produto novo, testar polímero, testar fertilizante, vamos criar um maquinário diferente, vamos trazer estudante para participar junto com a gente. Então, hoje é basicamente o que eu faço. E é uma honra de novo estar por aqui para poder falar um pouquinho disso com vocês, obrigada. E Aline, me conta, você como uma empreendedora dentro de um mundo de novo, de homens, como começou a sua história? Conta um pouquinho pra gente quem é a Aline. Ótimo, primeiramente obrigada, é realmente um prazer estar aqui com vocês. A minha história, assim, eu sou do Mato Grosso e incrível, lá no Mato Grosso a gente tem que fazer uma escolha, ou ia pro agronegócio ou ia pra área de direito, né? E eu quis fugir um pouquinho, falei, vamos fazer diferente, quero ir pra área de tecnologia. Então eu escolhi ir para a área de tecnologia, que é uma área também bem masculina. No começo eu não fui trabalhar na minha área, fui trabalhar numa cooperativa de crédito e dentro da cooperativa de crédito eu vi as dificuldades do produtor rural. Ele sabia de cabeça que ele precisava de dinheiro, mas não sabia quanto realmente era aquele valor que ele precisava e o que ele podia estar fazendo com esses valores. Sendo assim, eu acabei abrindo a minha startup junto com o meu sócio, que também conheci na faculdade. Ele já trabalhava na área de tecnologia com desenvolvimento, então nós fomos desenvolver uma plataforma dentro de uma propriedade rural e aprender com a necessidade do produtor. Só que, sendo mulher nessa área, é aquela dificuldade, não adiantava só ter feito tecnologia e ainda ter ido para o agronegócio. Eu ainda tive que me provar há muito tempo para me manter neste negócio e para estar abrindo a plataforma para que eu pudesse estar indo junto com outros produtores e estar vendendo a nossa plataforma, né? Teve um produtor que confiou muito e diante disso eu consegui desenvolver a plataforma. Mas não foi só, né? Então ainda tem todos os percalços. A gente pensava assim, nossa, será que alguém vai ver a tecnologia e vai acreditar? Foi somente depois de algumas premiações que realmente a gente conseguiu estar no mercado e desenvolver o nosso negócio. E aí sim vender para outros produtores e hoje está em 8 estados do Brasil. Nossa, é incrível, né? E, enfim, né? A gente sempre fala que o Brasil é agro. Por que agro no Brasil? Quais são as oportunidades, desafios? Qual o papel que o agronegócio tem no Brasil como liderança de inovação?
E quais são os desafios e oportunidades? O Brasil é um polo, além de tecnologia, ele tem tudo para ser um país em desenvolvimento rápido e em curto prazo. Por quê? Nós temos uma população jovem, a média do Brasil é 33 anos de idade. Então, nós temos uma população que se adequa, né, e se adapta facilmente às tecnologias novas. Então, nós somos sempre os first users. Aparece uma rede social nova, a gente usa. Aparece um produto novo, a gente testa. Então, nós não temos barreira cultural contra novidades. Isso é um ponto muito bacana do Brasil. E isso acontece, você vê também acontecendo no agro. Super. A gente testa tudo. Inclusive, muitas empresas de fora vêm até o Brasil para poder testar os produtos aqui. Porque aqui tem variabilidade de bioma, aqui tem variabilidade de terreno, aqui tem variabilidade de, clima, né? E tudo isso é bacana. Então, o outro ponto que é interessante, que o Brasil chama muito atenção, internacional, é que nós somos quase um continente, né? Nós temos tamanho continental, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, mão de obra não é escassa, né? Nós temos muitas pessoas aqui. Embora seja um desafio. Embora seja um desafio, claro, com certeza. E também temos mão de obra qualificada. Nós temos uma boa parte da população já com graduação, com curso técnico. O perfil brasileiro, no geral, ele estuda bastante. Por isso que também temos grande fuga de cérebros, muitas pessoas saem daqui, mas muitas também permanecem. No agro não muda. Então, a gente também está passando por uma fase de transição geracional, né? A gente até comentou um pouquinho sobre isso. Passando dessa transição geracional, onde as pessoas mais novas, a geração Z, está quase entrando no mercado. Então, a gente está passando por uma mudança. A gente passa também pela mudança de hereditariedade, né, de negócios. Então, os pais já estão deixando para os filhos ou para os herdeiros, né? Então, a mentalidade está fresca. A gente está querendo coisas novas, então a gente está em rápido desenvolvimento. Por outro lado, a gente também tem desafios. Nós temos a grande Amazônia, que ainda é um bioma que é tanto querido quanto observado de perto por vários países no mundo, né? Nós temos a Amazônia, nós temos a Mata Atlântica, que ainda tem remanescentes por aqui, ainda tem pessoas que estudam aqui a Mata Atlântica, o Grande Cerrado, que faz parte de um dos biomas mais lindos que a gente tem também. Então, na parte ESG, né, de cuidado social, ambiental, é um ponto que o mundo inteiro está prestando muita atenção. Como é que você vê isso, até do ponto de vista você como fundadora de startup, né? Quer dizer, as oportunidades, a Isa falou muito, mas desafios. Como a Isa falou, assim, a gente tem um bioma muito grande, assim, extenso. Então, a possibilidade de testes dentro desse bioma, ele é grande. Mas, como que é a nossa entrada dessa tecnologia junto ao produtor? Tem algumas dificuldades dentro do agronegócio que, assim, os produtores já estão tentando ao máximo passando essa parte os desafios e as dificuldades. Que um deles é principalmente a parte da conectividade, né? Não adianta eu ter uma ótima tecnologia, mas eu não consigo chegar com essa tecnologia lá no campo, que é a parte da conectividade. O produtor tem buscado muito a melhoria, a evolução. Nós estamos muito, que ela falou, a parte de ESG é importante e o produtor vê isso, inclusive, para buscar investimento dentro e fora do país. Mas tem algumas barreiras que a gente precisa aqui como pessoas e ajudar os produtores rurais a estar quebrando essa. E um dos pontos principais é a conectividade. Hoje falta muito a conectividade. As pessoas, apesar de estarem estudando, as que trabalham no campo ainda têm uma certa dificuldade. Então, também está formando pessoas para que a gente possa estar melhorando essa mão de obra dentro do campo que trabalha juntamente com o produtor rural. Porque aquele que está vindo, que são a nova geração, ela já vem com novas tecnologias, com novas ideias, ele já está buscando essa nova ideia e aí precisa formar essa pessoa que está dentro do campo para estar utilizando essas novas tecnologias, né? Então, 2 pontos que eu vejo aí é a parte da conectividade e o desenvolvimento de pessoas dentro das fazendas para capacitação delas e melhoria do seu negócio. E eu acho que também muito o que vocês posicionaram, né, que é interessante, que assim, o Brasil é gigantesco, né? A gente tem vários biomas, né? E a gente também tem vários Brasis dentro do Brasil. Como é que vocês enxergam isso, essa diferença, né? Realmente, até, Isa, do ponto de vista, né, de investidor, né? O investidor, ele olha para isso. Como é que você vê essa questão do investimento do ponto de vista Brasil e essa divisão entre diferentes Brasis dentro do Brasil?
E o capital? Eu acho que existe uma preferência global e ela sempre foi dessa forma e sempre continuará sendo, eu imagino, que é o mercado financeiro. Então, tudo que mexe com crédito, cobrança, fintechs no geral, né, como a gente chama no mundo das startups, é sempre um mercado onde as empresas têm um olho um pouquinho maior. É mais sexy. É mais sexy, tem o sexiness, né, exatamente. Porém, não quer dizer que os outros setores tenham, né, falta de investimento. Não, a gente tem fundos, inclusive, específicos que investem em coisas específicas. Por exemplo, nós temos fundos de deep techs, que só investe em biotecnologia. Então, biotecnologia é um setor que demora muito mais tempo para se provar, que é diferente, né, dos outros tipos de startups que decolam mais rápido, já se prova o produto com mais facilidade. É capital intensive. Capital intensive. E tem startups de outros setores que também demandam coisas específicas na hora de buscar financiamento. Mas, no geral, né, no mercado de financiamento, sobre os estados, como você comentou, Cris, a diferença cultural, ela impacta forte. Ela impacta. Em que sentido? No Sudeste, a gente, até na forma de se comunicar, né? A gente usa muitos termos em inglês, a gente usa que nasceu, né, nos Estados Unidos, termos que nasceram no Vale do Silício. A gente se apropria deles, usa muito aqui, para nós é comum. Mas em outros estados do país, não tanto. Eles têm outra forma de comunicação e, inclusive, outras formas de obter financiamento primário, né? Como a Aline também comentou. Então, a gente tem essa diferença cultural e não é nem questão de a gente precisa implementar alguma solução para reduzir isso. Eu acho que aculturação e educação resolve esse problema. Você não pode conhecer um ecossistema sem visitá-lo com frequência. Uhum. Por mais que o mundo hoje seja online, a gente está fazendo reuniões online, a gente consegue fazer ligações a grandes distâncias, ainda precisa da parte humana. Contato humano, confiança, conhecer o ambiente. Então, nesse ponto, até o financiamento precisa dessa melhoria, desse upgrade, para poder abrir as bolhas e quebrar essas barreiras. Como é que você vê isso? Até você não pertencendo, né, fundadora de uma startup que não está no eixo São Paulo, Sudeste, Sul. Como é que você vê isso, a realidade realmente da startup? Eu concordo plenamente que realmente hoje tem recursos. A gente tem uma certa dificuldade porque assim, a gente vem buscar recursos onde? Em São Paulo. E qual que é o conhecimento que eles têm quando a gente vai apresentar algo do agronegócio? Aí se acha muito difícil. Porque quem está vivendo aquilo todo dia consegue estar explicando para quem tem a necessidade, para quem está pedindo, mas para você vender a tua ideia de que aquilo realmente funciona em um negócio que você que está precisando, que o produtor precisa, quem está aqui com todo o dinheiro precisa também conhecer isso, entendeu? Então faz uma diferença quando você falou que a gente vai buscar fundos que são específicos para aquilo que eles já têm um conhecimento. Porque quando a gente vai trabalhar com o agronegócio, ele é muito específico. Então, as pessoas têm que estar apaixonadas, têm que conhecer, têm que saber que aquilo é muito grande e pode desenvolver muitas pessoas, entendeu? Então, gostei bastante da tua fala muito bem. Assim, a ideia é aculturar, mas não só as pessoas que estão nesses polos que precisam do financiamento, do investimento, para que não vá somente em redes privadas, atrás de juros altos, mas que também a gente consiga ter essa conexão com quem realmente trabalha com dinheiro e possa estar levando aí investimento e inovação para os outros polos. Muito interessante. E falando de inovação, falando de interesse do capital, né, do que tipo de solução que tem mais potencial, vamos falar um pouco de inteligência artificial. Né? Como é que vocês acham que a inteligência artificial ela vem impulsionando a inovação ou ela vem sendo aplicada dentro desse mercado? Aline. Então, como que vai ser daqui para frente o pensamento em relação à inteligência artificial, à inovação? Ela vai acelerar e principalmente a parte do agronegócio. A intenção é que não seja aquela inteligência artificial que seja um embaralhador de palavras, e não isso, mas que ele venha trazer mesmo como tática, né? Tática do negócio, pegar aquilo lá, aprender bem e trazer cenários para o produtor rural para que possa mudar. Isso em todas as culturas, independente do que ele trabalha, como a gente tem vários biomas, várias culturas trabalhando dentro
dentro do Brasil, em qualquer cultura que ele trabalhe, a intenção é que realmente a inteligência artificial aprenda cada vez mais sobre o agronegócio, se desenvolva e consiga montar cenários para ajudar o produtor a tomar decisões mais ágeis. Então, assim, muitas vezes aquelas decisões que eram feitas assim, eu vou plantar agora, baseado no achismo, a ideia é que a gente possa estar acelerando o desenvolvimento do agronegócio com a inteligência artificial. Além de pensar assim, nossa, se numa época eu plantei algumas cultivares, quais outras você também poderia plantar isso aqui? Então, não fica mais no achismo, te traz cenários baseados em dados. Tudo isso para que ele possa conseguir pensar, prever o que pode acontecer e saber se ele vai querer estar indo para esse lado, para qual cultivar plantar, em qual estado eu posso estar buscando mais, em qual estado eu posso estar indo plantar. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande para o agronegócio brasileiro. E os produtores que já estão enxergando isso aí, que já veem isso com bons olhos, pensam em quantas possibilidades eles podem estar crescendo e desenvolvendo com o seu próprio negócio. Você vê também isso muito acontecendo no viés, né, do investimento em soluções que têm a inteligência artificial aplicada de alguma maneira. Você vê que isso pode ser um diferencial na hora de uma aposta, de um investimento? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque mesmo tanto que ela é interessante, ela é polêmica. Porque para o lado do investidor, falar que usa inteligência artificial no seu negócio não é diferencial, não mais. Olha, hoje em dia já é muito comum e é inclusive necessário que você use alguma coisa que seja um machine learning da inteligência artificial dentro do seu negócio, porque é corte de custo, né? E é eficiência, como a Aline falou. Só que eu acho que a Aline foi mais cirúrgica ainda de falar o ouro que a inteligência artificial traz para nós hoje, que são dados. Manipulação de dados. Acho que a gente chegou num momento, né, pós-pandemia, que a gente descobriu a maior commodity do mundo, que são dados. Dados são vendidos, trocados, analisados. Gold. É um novo ouro. Então, até as empresas de todos os setores, de marketing, de saúde, tudo é dados. Você precisa mensurar, você precisa quantificar. Quando você quantifica, quando você dá nome às coisas, você consegue trabalhar com elas. O agro tinha esse problema até recentemente, de ser tudo desintegrado por muita falta de conectividade, que a Aline também comentou, um problemão. Gente, imagina morar num lugar onde não tem internet. Como eu sou da área da zootecnia, eu posso dar um exemplo a quem faz zootecnia de precisão. Rastreabilidade no geral. Rastreabilidade é a tendência do momento que eu enxergo para o agro, tanto na parte agrícola como principalmente na pecuária, que até então nunca foi rastreada. Você não sabe aonde o boi que você come hoje foi criado. E agora, com a exigência do mercado, a rastreabilidade se tornou essencial para todo produtor. E como faz diferença? Assim, é a nova geração implementando melhorias para todo o setor. Porque quem vai lá no supermercado para estar comprando, ele quer saber de onde que veio isso. Então, quem não tem a rastreabilidade hoje, para ele, esse negócio, ele não consegue nem estar vendendo o produto dele, porque quem vai comprar na frente para fazer que seja o que for depois, ele precisa estar provando de onde que veio esse meu produto inicial. O do gado é bem interessante, porque assim, como que a pecuária demorou para o pessoal estar trabalhando com a pecuária? A gente aqui, nós somos grandes produtores de carne, né, e exportador, e demorou para a gente estar trabalhando com essa parte de rastreabilidade, tanto na parte da pecuária quanto na parte da agricultura. Então, a rastreabilidade agora ela está vindo com tudo e é uma moeda importante porque até os bancos estão exigindo que ele tenha essa rastreabilidade e rastreabilidade mostra a governança. Eu consigo saber de onde veio todos os processos que estão sendo feitos dentro da minha propriedade. Então, é extremamente importante. Quem se quiser manter no mercado, crescer, desenvolver, ele precisa ter essa governança e já tem buscando rastreabilidade dentro do seu próprio negócio. Olha que interessante, né? A gente falou aí de duas camadas muito importantes do ESG, né? Que é o G, a governança, o E, que é o environment, né? Enfim, como é que fica essa questão da sustentabilidade dentro de uma política agro? Como é que entra para o pequeno produtor essa questão, né, de inovação e sustentabilidade? A sustentabilidade, na minha visão, para o pequeno produtor, ela já nasceu intrínseca ao negócio dele. Ela já está ali, porque ele precisa da terra, é tudo aquilo que ele tem e ele tem poucos recursos.
quem está mexendo no dia a dia ali com aquela terra sabe o que aquela terra está precisando. Sabe? O conhecimento do agronegócio, ele é intrínseco ao exercer laboral, praticamente. É o S. Eu imagino que nos próximos anos, diminuir o tamanho dos espaços e aumentar a produtividade em pequenos espaços seja uma tendência. Não que ela seja mais sustentável, tá? Porque eu defendo também que o Brasil usa grandes espaços de terra para produzir gado. Todo mundo sabe disso. Diferente dos Estados Unidos, que usa pequenos espaços para produzir 5 vezes mais. Então você usa mais água, você tem que lavar, você tem que limpar, você exige mais demanda. O boi tá solto do pasto e o pasto é grama. Muitas vezes tem árvores. Ninguém tá contabilizando tanto que a árvore retém de gases poluentes, quanto que o espaço, né, quantos alqueires de grama, né, de pasto, dependendo da pastagem, retém do ambiente. Então eu também acho que existem soluções para tudo, só que a gente precisa de dados. A gente precisa começar a quantificar isso. E você vê, Aline, o pequeno produtor, ele investindo em inovação? Vejo, e no pequeno produtor ele tem um certo diferencial, porque o médio e o grande produtor, ele traz a inovação porque ele tem a necessidade e ele vai buscando e tudo mais. Já o pequeno produtor, ele precisa da terra dele, então ele vai buscar a informação. E onde eles conseguem mais essas informações são das cooperativas, com cooperativas de crédito, são cooperativas de própria cooperativa rural ali, então eles se unem mais para que eles possam estar buscando informação e trazendo cada vez mais tecnologias dessas cooperativas para dentro do seu negócio. Eu vejo muito desenvolvimento do pequeno produtor em relação ao seu negócio, indo, trabalhando, porque aquilo, ele precisa cuidar daquilo que ele tem. A única coisa que ele tem de mais importante é a terra. Então, o desenvolvimento, o conhecimento dele é todo feito para trabalhar com a terra. Então, isso é extremamente importante e eu vejo que o produtor faz isso, o pequeno produtor, mas ainda vai precisando desenvolver, ainda precisa trabalhar muito como vai chegar mais informação a ele, vai chegar um pouco mais devagar do que os médios e grandes produtores, mas eles fazem uma diferença muito grande, cuidando do seu próprio negócio e da sua própria terra. Agora falando um pouco, né, porque como o Brasil ele é agro, a gente falou muito da gente, mas essa visão se você fosse uma startup de fora do Brasil, um investidor de fora do Brasil, o que vocês imaginam em termos de oportunidade para novas soluções, até para novas parcerias do ponto de vista, né? O que vocês acham que tem de gap que outros países, outras referências podem vir para cá, até com uma transferência de propriedade intelectual, até como realmente trazer novos capitais, né? Como é que vocês veem justamente essa questão da conexão do agro do Brasil com o que acontece do resto do mundo e como oportunidade? O Brasil, ele traz muito os pontos de floresta e usando outra coisa que o Brasil é muito, muito bom, que é dinheiro. Nós somos digitais em quase tudo. Isso é fato. Nós somos o segundo país mais digitalizado, com o governo digitalizado do mundo. Porque nós temos Pix, nós temos todos os documentos digitais, carteira de motorista, a gente quase não usa papel. Usando isso, tudo que tem de tokenização, digitalização de ativos, NFT, créditos de carbono, que é um ponto que, assim, muito em breve, só precisa de uma regulamentação, de uma legislação para dominar, né? Que já está caminhando. A gente teve a COP30 agora, com uma reunião de vários executivos de vários países, são 193 países que participaram, e lá se decidiu muitas coisas, né? Está se falando muito sobre isso. A parte de administração rural mesmo, feita cada vez mais com inteligência artificial, o uso de softwares, né, junto com os hardwares locais. Você acha que tem aí uma possibilidade de outras soluções, por exemplo, né, você trazer muito essa pegada da governança em termos de ESG, trazer soluções de fora que possam ser plugadas a soluções que nem a sua? Tem muito espaço, assim, eu acho que talvez só as startups de fora, o que eles precisam levar muito em consideração é pensar que o Brasil é diferente, assim, eu não posso trazer tudo que está lá e achar que vai funcionar do jeito que está aqui. Então essas parcerias é o que faz o negócio dar certo, tanto do quem está aqui no Brasil, quanto o que vem de fora para estar implementando, porque a gente já conhece e consegue estar desenvolvendo essas grandes parcerias para trabalhar melhor e conseguir desenvolver mais, porque é super importante. Rastreabilidade, crédito de carbono, possibilidade de conectividade. Outra coisa também é ESG, como que eu posso mostrar para o produtor que ele está dentro da agenda
2030 está trabalhando, tem outras plataformas que podem ser implementadas junto com próprias softwares que existem aqui dentro. Sim. E que já possuem dados, né? A gente vê assim, nossa, quanto que dá para fazer para o agronegócio? É muito. Aline, eu também tenho mais um complemento de outros dois grandes setores, bem antigos, inclusive, que estão mudando muito o agronegócio e vão mudar bastante, que é o setor de legislação e o setor de logística. Exato. Por mais que a gente fale logística, é logística. Levar as coisas de um lugar para o outro sempre foi assim e tudo a gente já conhece. Só que não, né? Hoje em dia, até o sistema de logística com os grandes e-commerces tá mudando tudo. E o Brasil é um país gigantesco. Gigantesco, e com muitos problemas logísticos. Apesar da gente se esforçar muito, a gente tem polos de distribuição gigantes para produtos pequenos, quem vai fazer isso para o agro? Porque a gente movimenta muita quantidade e não só para um lugar, para tudo. De cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para direita. Então, quem organizar essa logística melhor vai sair na frente também. E a parte de legislação. Sim. Que precisa desse trabalho constante para pesquisar, para procurar, para testar, para conversar com o produtor, para entender e ser justo para todo mundo. E teve uma coisa aí que você falou que foi muito importante, a união. Nossa, se a gente não conseguir a união entre o pequeno produtor, os grandes produtores, faculdades, governo, a gente não vai conseguir estar evoluindo com tudo isso que são possibilidades dentro do Brasil. Inteligência artificial, conectividade, desenvolvimento de pessoas. Então, o quanto é importante trabalhar essa união entre esses setores para desenvolvimento cada vez mais e ser mais rápido ainda para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, né? É um trabalho, na verdade, é uma orquestração de vários atores, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Eu acho que para startups, investidores que vêm de fora, buscar essas parcerias, né? Essas oportunidades, setor de logística, o setor justamente de rastreamento, né? Mas encerrando aqui o programa, porque eu acho que o assunto é muito grande, né? Mas a gente tem que botar um fim nessa prosa, né? Já que somos mulheres ousadas, eu queria fazer uma pergunta ousada. Como vocês enxergam o agronegócio no Brasil daqui a 30 anos? Eu, com certeza, vou continuar apostando que nós seremos soberanos nesse aspecto. A gente produz muita quantidade e a gente produz muitos itens essenciais para a produção de muitos outros países, inclusive. Mas o ponto, acho que não é nem esse em questão de produção. Eu aposto muito no capital humano. A gente ainda está crescendo população, ao contrário de vários países. Eu trabalho com o Japão, a gente ouve muito falar que lá é um problemão. Sim. Europa também. Então, mão de obra está acabando. Em alguns países já acabou. Olha. Então, isso é um problema gigante, mas eu acho que isso é um diferencial. Para daqui 30 anos é onde a gente vai ver o impacto disso tudo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que vai puxar, inclusive, o agro e outros setores para frente. E a própria digitalização também em cima disso. E é claro, o tamanho continental nosso, gente, o Brasil gigante do jeito que é, isso é incrível. A gente não pode desdenhar disso. O tamanho continental é importante, pro agro principalmente. O que você acha, Aline? Eu tenho certeza, como a Isa falou, eu concordo que nós seremos soberanos. E principalmente assim, hoje a gente exporta muitas commodities e eu vejo que a gente não vai só fazer isso. Nós também vamos exportar tecnologia, conhecimento, novos processos. Acredito que a tecnologia vai se desenvolver muito, o agronegócio vai conseguir tá absorvendo cada vez mais esse desenvolvimento e que a gente possa estar levando essas tecnologias para outros países. Então, sim, o agronegócio trabalha muito, é um daqueles setores que não para, então eles querem desenvolver, eles sempre pensam assim, quanto a gente pode crescer, e aquilo que a Isa falou, gente, o agro vai se desenvolver, mas não aumentar a área, ele vai conseguir produzir mais em pouca área e ainda assim continuar trabalhando com a sustentabilidade dentro do negócio. Viver em harmonia. Viver, né? Eu acho que o Brasil ele vai ser essa referência, né, entre inovação, alta eficiência e produtividade e mantendo a floresta em pé e vivendo em harmonia, né, com o meio ambiente. Gente, assim, assunto incrível, eu acho que os prognósticos, eu também acredito, como toda brasileira, né? A gente acredita nisso, mas eu acho que, assim, é muito legal ter essa visão de duas mulheres, é uma visão muito rica, ao mesmo tempo, pela própria história pessoal de vocês, mas também por vocês trazerem perspectivas diferentes, mas você vê que no final do dia, realmente, o Brasil, ele é o país agro,
nem por isso ele é um país, né, menos inovador, né? A agricultura ela está muito relacionada à inovação, é um drive muito grande, até do ponto de vista de política pública, né? E tem muita oportunidade. Então eu acho que essa fica aí a mensagem final. Pode ser agro, mas sustentável também. E o Brasil vai ensinar para muita gente o que é isso. Muito obrigada, meninas. Foi ótimo. Mais uma sessão incrível.